Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Intensivo Delphi 2016. Eu sou Adriano Santos, canal TDevRocks, e tenho certeza que tem um monte de gente do outro lado aí esperando por mais conteúdo, mais coisa legal aí para estudar e para entrar 2017 aí realmente com muito conteúdo para a gente colocar na manga, colocar a mão na massa e evidentemente criar os nossos aplicativos, os nossos softwares, né? Melhorar ainda mais o nosso conhecimento em cima da ferramenta Delphi e outras ferramentas que a gente está vendo aí durante essa semana de Intensivo Delphi 2016, né? Bom, um grande abraço para o Túlio Bittencourt, obrigado aí pelo apoio, obrigado também pelo convite em participar desse evento, tenho certeza que vai ser um sucesso, né? E a gente vai ver então mais uma sessão. Nessa sessão eu quero conversar com vocês um pouquinho aí, vocês já estão vendo o título na tela, né? Lendo e escrevendo em Google Firebase, é o serviço de BaaS do Google. Para quem não sabe o que é BaaS, significa Back-end as a Services. A gente tem aí alguns serviços como, por exemplo, Kinvey.com, né, que é bastante interessante, bastante utilizado aí por algumas grandes empresas. E temos também o antigo, né, o morto, defunto Parse.com, que eu acho que era o mais famoso, né? O Facebook acabou comprando o Parse.com e depois fechou, né, eliminou o produto do mercado aí, tá? Então, o Google Firebase é um serviço do Google pago, tá? É sempre bom lembrar isso. Ele tem uma série de ferramentas gratuitas que você pode utilizar tranquilamente, mas ele tem um serviço pago também, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de algumas coisas do Firebase, não vou entrar em detalhes muito aprofundados, tá? O objetivo aqui é a gente ver como fazer a leitura e a gravação de dados no Firebase, tá? Então, olha só, nossa agenda de hoje, eu vou colocar aqui, ó, Google Firebase, né? O que é Firebase? Eu vou explicar um pouquinho, coisa rápida. Principais características, Real-Time Database, que é o que a gente vai focar hoje. Então, a gente vai usar o recurso de database em tempo real do Firebase para poder fazer a leitura e gravação em formato JSON, tá? A gente vai gravar informações lá no servidor e vai recuperar informações também num exemplo muito simples, tá? Nada assim extremamente avançado, etc. Eu prometo trazer depois aqui algumas coisas mais avançadas para vocês em outras videoaulas aqui no canal do Túlio e também aí no TDevRocks, tá? A gente vai ver aí uma classe, antes da gente começar a falar qualquer coisa sobre Firebase, o tema é um pouco complexo, tá, galera? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou utilizar com vocês, depois eu preciso até pedir autorização para o autor, né? Eu vou utilizar uma classe criada pelo MVP Newton Oliveira, tá? É um MVP lá do Sul, cara fera pra caramba, cedeu aí pra mim uma classe que ele criou para facilitar o trabalho de gravação e leitura do Firebase, tá? E eu vou pedir autorização para ele depois para de repente passar essa classe para vocês. Eu não sei se isso vai ser possível, mas dá para vocês terem uma noção de como a gente usa o serviço com componentes simples do Delphi, tá? Nada de muito avançado, ok? Algumas configurações importantes, exatamente, mas nada de muito aprofundado, tá? Então qualquer pessoa aí com um certo conhecimento em Delphi consegue trabalhar normalmente com o produto sem problema nenhum, ok? A gente vai ver também, eu vou mostrar para vocês um serviço já pronto, tá? Existe um framework de um gringo também, um MVP gringo, que ele está mostrando inclusive como criar um chat online, né? Um chat totalmente online utilizando o Firebase, ok? Só que com um framework que ele criou para Delphi, que facilita muito o trabalho de criação de qualquer coisa aí que utilize esse serviço do Firebase, do Google, ok? Então vamos lá, a gente vai aqui para o Delphi. Bom, eu tô aqui já com o Delphi aberto, né? Evidentemente que eu vou começar, na verdade, explicando um pouquinho sobre o serviço, tá? Então eu vou voltar aqui na janela anterior, tá? Aqui é o Firebase, então para quem quer acessar aí, eu vou até abrir uma seção nova, eu vou fechar aqui. Aqui eu tenho algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês, tá? Aqui o site do Intensivo Delphi, vou abrir uma nova aba, né? E começar aqui como firebase.google.com ou diretamente .com, que ele vai acabar redirecionando para o site do Firebase, ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que eu tenho que ter
uma conta do Google para poder fazer a utilização do serviço, né? Então pode ser aí um @gmail para fazer uso do serviço. Eu já tenho uma aqui, que é do TheDevRocks, então eu vou dar um login, ele vai pedir aqui para mim, eu vou colocar thedevrocks@gmail.com, a minha senha. Perfeito. Errei a senha, né, na verdade. Vou dar um login aqui com o Google, tá? Aí, agora sim. Perfeito. Então eu vou entrar aqui no meu produto, tá? No meu serviço. O Firebase, ele trabalha com o conceito de projetos, exatamente como a gente trabalha lá com o Kinvey ou o antigo, né? O morto lá, o defunto Parse.com, tá? Então eu posso criar aqui um novo projeto. O legal do Firebase é que ele está em português também, tá? Eu prefiro em inglês, que é mais fácil de até entender algumas coisas, né? Mas se vocês quiserem trabalhar em português, na hora que você entrar aqui na sua conta do Google, se a sua conta do Google já estiver marcada para trabalhar em português, ele vai traduzir todo o site do Firebase. Então isso facilita bastante o mecanismo, o uso aí no dia a dia, tá? Então, ó, eu posso criar um projeto, né? Posso importar um projeto também do Google, se de repente você já tinha um projeto criado lá em outra plataforma do Google, né? Então ele vai criar para você um projetinho, ok? Vou criar um projeto aqui só para poder exemplificar, só para vocês entenderem, mas na verdade eu vou usar aqui o TheDevRocks, tá? Então, ó, criar novo projeto, eu vou dar um nome para esse projeto, vamos supor aqui Intensive Delphi 2016, tá? Aqui a região, vou colocar aqui Brasil, ok, criar projeto. Então, a partir desse momento, eu tenho um projeto para trabalhar, tá? O Firebase, ele permite também que eu possa aí, criar um aplicativo diretamente por dentro dele, ou linkar um aplicativo meu, um APK, diretamente ao Firebase e fazer o uso de algumas tecnologias, né, de alguns recursos que estão ali dentro. Então, olha só, ele já criou para mim o projeto. Se eu clicar aqui em cima, eu tenho todos os projetos que eu estou trabalhando no momento, tá? Então eu vou trabalhar com o Intensive Delphi, ok? Eu já estou clicado em cima dele, né? Eu tenho alguns recursos que eu posso trabalhar, tá? Ó, Analytics, então ele traz aqui algumas informações analíticas sobre os meus aplicativos iOS ou Android. Então ele é compatível também com iOS. Eu tenho alguns recursos que eu posso utilizar para o iPhone, o iPad, etc. Né? Então aqui ele cria uma série de análises relacionadas ao meu aplicativo, a interação, né, do meu aplicativo com o Firebase. Eu tenho o método de autenticação, que eu vou criar aqui uma autenticação, posso criar os meus usuários de acesso a esse serviço. Então todo aplicativo que eu criar precisa ter acesso de leitura e gravação, ou só leitura, ou só gravação no serviço do Google. Então é importante que você estude também a área de autenticação do Firebase, ok? Eu tenho aqui também métodos de login, olha só. Quais são os métodos? Usuário e senha, né? Um e-mail senha, usuário do Google, Facebook, Twitter. Então eu posso utilizar um login do Facebook para poder fazer o uso do serviço. Enfim, tem uma série de coisas aqui que eu posso utilizar, tá? Primeira delas que eu vou configurar é que o anônimo, eu vou marcar ele como true, verdadeiro, vou salvar. Isso significa que a partir desse momento eu posso usar o serviço anonimamente. Então a minha aplicação pode fazer get, put, post e assim por diante no serviço do Firebase anonimamente. Perfeito? Tenho aqui também, inclusive, modelos de e-mail que você pode utilizar para disparar e-mails da plataforma do Google para os seus usuários, os seus aplicativos que estão lá distribuídos no iOS ou no Android. Então tem uma pancada aí, um monte de coisas que vocês podem configurar, tá? Eu tenho aqui também o serviço de database. Então esse aqui é o endereço do meu database, do meu serviço Firebase. Então é aqui que a gente vai focar. Eu posso criar aqui, ó, dar um mais e criar um array, né? Começar a criar a estrutura de dados da minha aplicação, isso em formato JSON. Então é importante que vocês tenham um certo conhecimento também em JSON, ok?
Regras é uma parte muito importante, tá, pessoal? As regras definem como que a minha aplicação vai poder gravar e ler dentro do serviço do Firebase. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, simulador. Então, eu quero simular a leitura de alguma informação, ok? Aqui eu posso dar o nome da chave que eu quero fazer a leitura, né? Eu posso simular a autenticação como anônima, como Facebook, como Google e assim por diante. Então, tem muita coisa aí que a gente precisa estudar para entender um pouquinho sobre o mecanismo, tá? Aqui, ó, primeira coisa que eu posso fazer é colocar true e true. Então, significa que eu vou poder ler e gravar sem nenhuma restrição. Basta eu clicar aqui no publicar. Ele vai publicar isso para mim. Agora as regras desse serviço do Intensive Delphi 2016 estão marcadas como verdadeiro para a leitura e para a gravação, ok? Olha só, é bem complicado a gente deixar aberto o serviço, então isso aqui só funciona, né? Só é importante você deixar isso aqui quando você vai fazer os primeiros testes na aplicação. Com o tempo, quando tiver tudo legalzinho, bonitinho, você vem aqui novamente, cria a regra ali para não permitir que você faça qualquer leitura e gravação sem ter um usuário autenticado. Perfeito? Vou voltar aqui nos dados. Eu posso, aqui nos 3 pontinhos, exportar a minha base, se eu já tenho uma base aqui JSON criada, e posso também importar uma base, tá? Ou seja, se eu tiver ali os meus objetos já salvos em formato JSON, eu vou criar aqui uma base para a gente, tá? Então, se eu criar isso aqui já em formato JSON, que eu possa fazer a leitura normalmente no meu serviço, então eu posso simplesmente importar essas informações, elas vão cair aqui, e aí a partir daí eu posso ler normalmente na minha aplicação. Perfeito? Eu tenho mais alguns serviços, como por exemplo Storage. O Storage é onde eu posso gravar informações. Que informações são essas, Adriano? Foto, arquivo de áudio, arquivo de vídeo, todo tipo de arquivo que vocês quiserem gravar no serviço, vocês podem gravar aqui para poder fazer uso no seu aplicativo. Então vamos dar um exemplo muito simples aqui, tá? Imagina que vocês estão criando aí uma rede social, né? Rede social aí de qualquer coisa. Vocês têm a possibilidade de gravar as fotos que o usuário vai criar, né? Vai disponibilizar. Você pode criar essas fotos, gravar essas fotos dentro do serviço online, aqui utilizando a opção de Storage, tá? Só tem um detalhe, o Storage ele é pago, né? Então tem alguns locais aqui, é bom vocês darem uma olhada como é que funciona o billing, né? A cobrança do Firebase, ele tem algumas limitações para o uso free, tá? Eu não sei de cabeça quais são elas, tem que ler a documentação, etc. Né? Você pode fazer isso aqui pelo Overview, tá? Então, se você clicar aqui no Overview, ele tem algumas informações aqui de autenticação, de analytics, né? Lá para baixo deve ter as informações também de compra do serviço, né? De aluguel do serviço, como é que funciona, ok? Então, olha só, nós vamos ser bem simplistas aqui. Eu vou criar uma base de dados bem facinho para que a gente possa entender como é que funciona, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um programa que eu uso chamado Sublime Text. Ele é muito semelhante ao Notepad++, que a maioria do pessoal aí, programador, utiliza. Eu vou utilizar esse cara aqui para a gente poder criar uma base em JSON, né? um objeto aí JSON com alguns usuários, e aí a gente fazer o teste de leitura e gravação. Então, como é que eu vou começar aqui, ó? Vou abrir a chave, né? O legal desse aplicativo é que ele já vai abrindo aí para mim a indentação corretamente. Eu vou começar aqui como usuários, né? Então, eu vou criar uma base chamada usuários, tá? Aliás, criar um objeto chamado usuários. Dentro de usuários, eu vou criar aqui... Deixa eu tirar esse monte de espaço. Eu vou criar aqui pra gente nome, ou melhor, né? Eu vou criar logo como usuário, o primeiro usuário, o login desse usuário, o nome desse usuário vai ser ASR Santos, que é o que eu uso normalmente aí nas redes sociais, tá? E aí aqui eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Vou criar mais uma divisão aqui, né? Então esse aqui vai ser o meu primeiro registro nesse serviço, tá?
Aqui eu vou começar criando o que vai simular os campos da minha base de dados. Então, campo nome, 2 pontos, Adriano, vírgula, porque eu vou para o segundo campo, né? Aqui eu vou colocar como sobrenome, 2 pontos, abre aspas novamente, Santos, vírgula, vou criar aqui mais um cara chamado e-mail, 2 pontos, tdevrocks@tdevrocks.com.br, vírgula, vou criar aqui como um site, www.tdevrocks.com.br, colocar todas as redes sociais aqui, ó. Vou colocar YouTube, www.youtube.com/tdevrocks. Então, entrem lá no nosso YouTube, façam as inscrições de vocês. Vou colocar aqui também o Twitter. Quem não sabia, o TDevrocks tem Twitter também, tá? E vou colocar por último aqui, que mais? Twitter, YouTube, o blog, vou colocar também o Facebook, tá? Facebook a fanpage, né? Do TDevrocks, tá? Então, também curtam aí a fanpage do TDevrocks. Então, www.facebook.com/tdevrocks. Ok? Então, aqui seria o meu primeiro registro, tá? Quem conhece um pouco mais de JSON pode fazer um monte de coisas aí legais, tá? Eu poderia ter, por exemplo, aqui, ó, um novo subgrupo. Digamos que esse subgrupo fosse, sei lá, endereços, vai. Digamos que eu tenho aí mais um endereço. Então eu posso fazer isso aqui, abro mais uma chave, e aqui eu posso colocar endereço 1, 2 pontos, coloco aqui rua tal, número 50, vírgula, e assim sucessivamente, tá? Então eu poderia ter mais de um elemento aqui dentro de outro subelemento, tá? Então poderia ter isso aqui, ó, como um exemplo, é bem interessante, ó. Vou colocar aqui endereço 3, endereço 4, endereço 2, sei lá, 150 e 250. Então isso aqui é uma estrutura de arquivo JSON, ok? Eu não vou colocar esse subgrupo aqui, eu acho que vocês já entenderam. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou copiar e colar isso daqui, para evitar que eu tenha que digitar novamente todos esses caras, né? Vou colar aqui, o meu segundo usuário vai ser, vamos colocar aqui, Intensive, tá? Vamos dizer que isso aqui é um apelido, né? Intensive, aí aqui eu vou colocar no nome, Intensive, aqui vou colocar Intensive Delphi, né? O e-mail não sei, mas eu vou colocar qualquer coisa aqui, vou colocar aa@aaa.com.br. Vamos colocar aqui Intensive Delphi. Vou colocar o site lá do nosso amigo Zabulabs /Zabu. Eu nunca lembro qual que é, mas me perdoe aí. O Túlio Bittencourt, se não me engano, é isso aqui, ó. Tá? Zabulabs. Vou colocar o YouTube aqui do Túlio, que eu não sei de cabeça, mas eu vou fazer de conta aqui que é Túlio. youtube.com/Túlio, vai. Depois eu copio e colo isso daqui, não tem problema nenhum. Ok? Vamos fazer de conta que é isso aqui. Túlio. O Twitter. Não sei qual que é o Twitter dele, então vou colocar qualquer coisa aqui só para a gente poder exemplificar, né? E aqui eu vou colocar Intense Delphi, né? Que é o site do Intensive Delphi. Perfeito? Então aqui eu criei uma tabela, vamos falar aí como se fosse tabela de banco de dados, né? Então, teoricamente, eu criei uma tabela chamada usuários. Dentro dela eu tenho 2 usuários, né? 2 logins aqui, ASR Santos e Intensive. Adriano, poderia criar uma senha, né? Poderia, por que não, né? Poderia colocar aqui senha e colocar a senha aqui do indivíduo, né? Poderia até fazer diferente, poderia criar um recurso no meu aplicativo Delphi. Na hora que eu for gravar essa senha, eu gravo ela criptografada. Então dá para fazer um monte de coisa legal aqui com esses arrays, né? Esse JSON, essa notação JSON, ok? Muito bom, Adriano, eu preciso criar uma outra tabela, né? Como é que eu faço para criar uma outra tabela? Então eu vou fazer assim, eu vou dar um Enter aqui, ó.
Poderia colocar embaixo, mas enfim, vou colocar na parte superior aqui. Vou fazer de conta que eu vou criar uma tabela de pontuação para alguma coisa. Um joguinho, sei lá, alguma coisa do gênero, né? Então vou criar aqui como scores, tá? Então essa vai ser minha tabela, 2 pontos, abre chave, enter. Eu vou colocar uma vírgula aqui, ó. Vírgula, tá? Poderia colocar diretamente depois do meu colchete aqui da minha chave, né? Então isso aqui vai dizer que eu tenho uma tabela na parte de cima. Gente, eu estou falando tabela por falar, tá? Isso aqui não é uma tabela. Então é importante a gente entender o formato JSON para a gente não fazer confusão, tá? Eu estou dizendo tabela para ficar mais fácil da gente poder entender. Então vamos fazer de conta que isso aqui seria uma tabela, tá? Aqui dentro eu vou criar um único... Eu vou criar mais um usuário para cada um. Então eu vou colocar aqui como ASR Santos. Então digamos que o vínculo aqui, ó, né, eu vou vincular isso mais tarde se eu precisar, ó. Eu vou dizer que esses são os pontos do Adriano Santos, que é esse mesmo cara aqui, que depois eu posso criar uma aplicação mais complexa e fazer o vínculo desse cara aqui em runtime, tá? Então eu vou criar esse cara aqui e os campos dessa suposta tabela são body. Então vamos fazer de conta aí que é uma tabela para guardar pontuação. Aqui seria a pontuação das mortes, sei lá, corpo a corpo, né? Quando você vai ali no jogo de tiro, né? Você tem ali a corpo a corpo, que você dá a facada no cara ali e tal. E tem a opção também de headshot, tiro na cabeça, né? Então eu vou criar aqui um score, uma pontuação para esse tipo de coisa. Então eu vou colocar aqui como 15, só que esse cara aqui, ele é inteiro, vai ser inteiro, então eu vou colocar sem a aspa, vírgula, vamos dizer, fazer de conta que isso aqui seria o headshot, então a pontuação por tiro na cabeça, né, 12, e aí eu quero colocar mais um usuário, né, como é que eu faço agora mais um usuário, Adriano? Mesma coisa que eu fiz antes, ó, vírgula aqui, vou colocar aqui como intense, tá, intensive, né, intensive, 2 pontos, abre a chave e aí eu consigo continuar aqui, ó. Vou até copiar isso aqui, Ctrl C, vou colocar aqui, ó, Ctrl V, sei lá, esse aqui vai ser 150, esse é 130, tá? Então aqui o que eu fiz, ó, muito em particular eu teria, teoricamente, uma tabela scores, tá? E uma tabela usuário. Lembrando mais uma vez, não é tabela, né? Isso aqui é uma anotação JSON, então eu estou simulando aqui como se fosse uma estrutura de banco de dados, tá? Então olha só, eu vou salvar esse cara aqui, ó, Save As, vou salvar como meu primeiro banco, .json, vou salvar na minha pasta de downloads, save. Agora eu tenho aqui algumas informações. Aqui, ó, ele tá dando 2 pontos porque tem algum erro, né? Então legal de usar esses programas aqui igual o Notepad++ e ter ou o Sublime Text, né? O Sublime Text, vocês viram aqui que ele pediu para eu comprar. Eu tô com uma versão trial aqui, né? Na verdade, existe uma versão free com algumas limitações, né? Mas é um cara muito legal, não é caro. É bem importante ter uma aplicação como essa. Ou, de repente, lá o Notepad++, que também tem esses recursos interessantes, tá? Então, olha só. Eu vou voltar aqui no Delphi, no meu Firebase, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui, ó, importar o JSON. Eu vou localizar ele aqui na minha pasta de downloads. Se vocês observarem aqui, eu tenho outros caras, o score, usuários que eu estava fazendo o teste, né? Então, eu vou pegar aqui o primeiro banco, escolher, importar. Se tudo der certo, ele vai importar para a gente aqui bonitinho, ó. Importou o scores, tá ali, ó. Olha que legal, né? 15, 12, 150, 30. Vou diminuir aqui, vou pegar usuários. Então, eu já tenho aqui, ó, 2 usuários. Olha só que legal. Bem interessante, né? Se eu quiser fazer qualquer edição, eu venho aqui para o mouse em cima, ó. Eu posso entrar aqui com alguma edição, ó, tanto dentro dos campos, quanto, de repente,
Ah, eu quero adicionar mais um cara, Adriano. Eu vou abrir aqui só para eu poder saber os campos, né? Mas ó, vamos colocar aqui, ó, mais um usuário, né? Esse usuário vai se chamar, sei lá, Delphi. Eu vou adicionar mais um nó aqui, tá? Isso aqui simula, né? Eu vou pegar aqui novamente. Simula isso daqui, pessoal. Então eu adicionei esse cara aqui. Na hora que eu dei o mais ali no valor, ele adicionou mais um grupo para mim. E assim sucessivamente. Então conforme eu for dando mais, ele vai criando outras opções. A gente não tinha criado aqui também a opção de endereço. Se eu chegar aqui no Facebook e der um mais, logo em seguida, ele vai criar mais um cara pra gente, tá? Então olha só, vou criar aqui como nome. O nome vai ser Delphi. Vou salvar. Perfeito, criou um cara aqui, ó. Aí aqui eu continuo fazendo uso das outras opções. Então eu vou criar aqui, por exemplo, o sobrenome. Sobrenome, vou colocar aqui Delphi Berlim. Adicionar. Vou adicionar mais um nó. Esse aqui vai ser o e-mail. Então vai ser delphi@berlim.com. Vou adicionar mais um. Facebook, sei lá, Delphi, facebook.com/Delphi, Berlim. Vou adicionar mais um, e assim sucessivamente até a gente completar, né? Site www.embarcadeiro.com. Adicionar, e assim vai, né? Então eu tenho aqui uma pequena base de dados, né, onde eu posso consultar depois isso aqui em formato JSON, ok? Olha só, eu posso agora, já que eu adicionei alguns caras, né? Adicionei um item a mais aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou dar um exportar, só para vocês verem como é que funciona. Ele vai baixar para mim aqui automaticamente, tá? Eu vou lá na minha pasta de downloads. Eu vou jogar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui uma aba. E vou abrir a aba já no monitor aqui, que eu tô com dois monitores, tá? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a minha pasta downloads. Se eu for olhar, ó, ele criou aqui como aqui, ó. Intensive Delphi 2016-export.json. Vou aqui no meu programinha. Eu vou dar um abrir. Vou lá no meu arquivo. Ele exportou para mim, trouxe aqui a opção Delphi, olha só que legal, tá vendo? Então a gente pode gerenciar facilmente a parte de downloads aí, utilizando a parte de database, utilizando esse recurso, certo? Muito bom, Adriano. Beleza, já criei aqui tudo bonitinho, né? E agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a leitura desses caras dentro de uma aplicação Delphi, né? Muito bem, eu estou aqui com a classe do Newton Oliveira, né? Que é o MVP lá do Sul. Um grande abraço aí para o Newton. Perdão por utilizar a sua classe aí, mas está muito mais fácil, muito mais tranquilo de se trabalhar dentro do Delphi utilizando essa classe, é muito mais fácil. Evidentemente que dá para ir mexendo nessa classe, colocando mais coisas legais, então eu vou acabar mexendo um pouquinho com ela utilizando alguns projetos que eu tenho. Então, muito obrigado por ceder essa classe para mim, viu, Newton? Valeu. Olha só, eu vou entrar no meu Delphi aqui. Eu vou fazer o seguinte, no meu Delphi, eu tenho aqui, ó, eu acabei clicando em algum lugar aqui, mas tudo bem. Eu vou voltar aqui, ó. Olha só, eu tô em projetos, na verdade, deixa eu voltar aqui na pasta de componentes. Componentes, eu tenho aqui minhas classes, né, tem uma série de classes legais aqui de outras coisas, né. E eu tenho aqui a classe UC comunicação.pass. Essa é a classe que, se o Newton autorizar depois aí para disponibilizar para o pessoal, depois eu posso ver com ele direitinho para vocês, tá? Deixa eu fechar aqui o meu get alguma coisa aqui, né? Então essa é a classe, tá? Ela tá bem simples, mas resolve o processo de leitura e gravação. Então o que eu vou fazer? Vou criar um projeto novo, File New Multi-Device Application Delphi. Funciona perfeitamente também com VCL, tá, pessoal? É bem tranquilo, tá? Então vou dar um OK. E aí eu vou consumir essa minha classe aqui no Delphi para a gente poder entender um pouquinho. Basicamente, o que a classe faz é utilizar o componente
da IND e de HTTP para fazer o GET POST, né? O método GET POST lá na base de dados online, no Real Time Database do Firebase. Então, basicamente é isso, não tem muito segredo, não. Vou explicar algumas coisas ali que eu posso passar para vocês com total segurança, tá? Joia, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é salvar, né, esse projeto, então eu vou dar um Save As aqui. Aliás, primeiro eu vou dar um nome para esse formulário, eu vou colocar aqui como principal, FRM principal, vou salvar ele como NT principal, vou criar uma pasta aqui em projetos, andamento, vou colocar aqui Intensive Delphi, vou colocar aqui Intensive, perdão, colocar aqui em maiúsculo, Intensive Delphi 2016. Ótimo. Vou colocar aqui, ó, salvar o minha unit, vou salvar o projeto também como Intensive Delphi. Salvar. Eu vou lá na minha pasta de configurações lá de classes, eu vou copiar esse cara aqui. Eu posso fazer diferente, posso dar um add por aqui, adicionar a classe, mas eu quero copiar ele para dentro do projeto, tá? Então eu vou copiar ele aqui, ó, e vou colar ele dentro da pasta do nosso projeto, tá? Se a gente mantiver ele lá dentro da pasta C2.componentes, a vantagem é que qualquer alteração que eu fizer na classe eu não preciso sair soltando, né, copiando e colando nos projetos, tá? Mas aqui só como uma questão de didática, eu vou deixar ele junto aqui, ó. Tá aí a classe UCC comunicação.pass. Eu vou adicionar aqui esse cara ao nosso projeto, tá? Então vou abrir, ele já está aqui bonitinho, é uma unit, tá? Então olha só, tem uma unit aqui bem legalzinha. Eu andei fazendo alguns testes, algumas configurações aí, tá? Mas basicamente eu tenho aqui alguns métodos, tá? Olha só, eu tenho o método obtém dados. Eu acabei adicionando aqui algumas coisas a mais, né? Para fazer, para mostrar no vídeo aqui, para ficar mais fácil para vocês, né? Eu tenho aqui uma classe, uma função de obtém dados, onde eu vou passar a API, que é o nó que eu quero fazer leitura lá no nosso Firebase, tá? E tem algumas outras opções também. Eu tenho aqui o segundo obtém dados, que está com overload, né? E eu posso passar para ele um memory table para fazer a leitura e depois jogar as informações dentro desse memory table. Eu tenho também aqui uma outra opção onde eu trago aqui um formato string, que eu vou trazer essa string aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Só para exemplificar, a gente vai abrir, trazer a string de leitura. Isso aqui a gente vai trazer dentro de um documento, do memory, do memo, né, de um componente memo, para a gente poder ver que ele está indo lá e fazendo a leitura, tá? Então vamos lá, ó. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou mexer aqui na largura, vou colocar aqui 385, que é o que eu costumo utilizar, e no rate aqui vou colocar 570, tá? Então isso aqui vai ser um aplicativo mobile, certo? Vou colocar aqui uma toolbar. Beleza, vou colocar um botão aqui. Vou colocar dois botões, né? Vou colocar aqui um de leitura. Vou colocar um de gravação. Então esse cara aqui eu vou chamar ele de btn ler. btn ler. E o text dele vai ser ler. Esse daqui vai ser btn gravar, o text gravar. Vou alinhar esses componentes. Esse daqui vai ser, vou colocar aqui um botãozinho legal. Vamos mudar aqui para Android. Colocar aqui um botão que represente aí a gravação. Vamos ver o que a gente coloca aqui, tá? Colocar o Done Button aqui, ó. Done Button.
E esse cara aqui eu vou mudar também, vou colocar aqui para refresh. Vamos colocar aqui refresh. Posso colocar edit também, né? Cadê a opção de edit button? Eu não lembro o nome dele. Vamos ver aqui. Aqui, ó, compose, na verdade, né? Vou colocar aqui compose. Aí eu vou fazer os alinhamentos aqui, à esquerda e à direita para cada um desses componentes, tá? Vou mexer aqui também na margem. Vou colocar 8 aqui, 8 pixels na margem esquerda para esse cara. Esse daqui eu vou colocar na margem direita. Então eu vou colocar 8 pixels na margem direita. E vou colocar aqui também right. Perfeito. Então, esses dois caras aqui vão fazer o papel de ler e gravar informações, ok? Olha só, vou colocar um list box. Esse list box eu vou colocar alinhado ao topo. Perfeito. Aqui eu vou adicionar um campo, que vai ser para eu escrever qual que é o nó que eu quero fazer a leitura, né? Então esse cara aqui eu vou fazer assim, ó. Vou tirar aqui o text dele, certo? Vou colocar um edit aqui dentro e vou colocar um label. Eu prefiro assim porque fica mais fácil da gente alinhar depois, etc, né? Então, vou colocar aqui left, vou colocar o text dele como colocar como nó. Assim vai ficar bem fácil a gente entender, né? Colocar um style para ele, ó. Colocar aqui como item label. Não vai mudar muito, né? Na verdade não muda nada aqui, mas só para a gente ter um formato aqui, tá? Vou colocar 8 pixels aqui. Diminuir um pouco esse cara. E este cara aqui eu vou colocar como alinhado ao client. Perfeito. Vou só mexer um pouquinho aqui na altura. Vamos ver quanto que ele tem de altura. Tem 32. Então esse cara aqui eu vou colocar a altura 34. 36 vou colocar aqui, ó, para ficar bem justinho, né? E aí na margem a gente mexe aqui um pouquinho, margem superior, eu vou colocar 2 pixels. Ele vai ficar mais justinho aqui, tá vendo, ó? E na margem direita eu vou colocar 4 pixels. Aqui, ó, perfeito. Margem esquerda só para evitar ele colar demais aqui, apesar de que a gente tem um espacinho, né? Mas tem esse cara aqui, beleza? Olha só, vou colocar ele alinhado aqui. Aliás, vou colocar mais um item de list box, né? Aumentar um pouco a altura dele aqui. Eu vou tirar também esse text daqui e vou colocar aqui dentro um memo, para a gente poder exemplificar e fazer a leitura dos dados, tá? Esse cara eu vou colocar alinhado ao client. E as margens dele eu vou colocar 8 pixels de cada lado. Acho que 8 é muito, vou colocar 4 aqui, ó. Perfeito, tá? Vou colocar somente leitura, read only true. Vou colocar o enabled também como falso aqui, para evitar de a gente fazer qualquer alteração aqui nesse cara, tá? Vou colocar também um memory table, fd main table, que é onde eu vou ler as informações, tá? Vou colocar aqui o name dele, ó, main leitura, tá? Perfeito. Aqui eu vou colocar um string grid, só para a gente poder ler os dados, tá? Então, ao client, e a gente não vai fazer nada. Eu vou fazer só um detalhe aqui, ó. Vou abrir o meu bind, então bind, e vou unir aqui, eu vou ligar, né, o string grid no meu memory table. Então tá aqui, ó, para a gente poder ver os dados em tempo de execução. Perfeito? Então deixa ele ligar aqui, vai demorar um pouquinho. Acho que não foi, agora foi, ó. Liguei o bendito aqui, né? Tá aí, criou os componentes pra gente. Eu sou um pouco metódico, então vamos colocar aqui um alinhamento desses caras também à esquerda, para ficar tudo bonitinho, né? Tudo alinhadinho e tal. E aí eu posso voltar no meu default layout. Então olha só, qual que é a ideia que a gente vai fazer? Quando eu clicar aqui no leitura, eu vou digitar qual que é qual que é a informação que eu quero trazer, né? Vou dar uma leitura, ele vai pegar isso aqui, vai lá no servidor, traz a informação
aqui dentro no meu memo e também aqui no meu string grid ele vai trazer as informações que ele encontrar lá no servidor, perfeito? Então olha só, uma outra coisa que a gente vai fazer que eu esqueci, eu vou fazer o seguinte aqui também, ó, vou colocar mais um edit aqui, deixa eu modificar isso, ó, colocar aqui temporariamente como none, porque eu esqueci de colocar um campo aqui, né, para a gente poder alterar a informação. Então, vou colocar mais um edit, vou colocar ele alinhado à direita, vou colocar a margem superior, né, margem superior como 2 aqui, 4 na largura, na direita. E esse cara que vou alterar para ao client novamente. Vou aproveitar, vou dar nome para esses caras aqui, porque eu vou precisar usar ele em tempo de execução, né? Vou diminuir um pouquinho aqui os campos. Então esse cara aqui, o name dele vai ser edt nó, e esse aqui edt valor, perfeito? Vou salvar. E aí a gente começa trabalhando da seguinte maneira. Eu vou dar um file use unit, vou usar aqui o meu comunicação, ok, salvar. Tá? Primeiro eu vou fazer a codificação, depois eu vou lá na classe e explico algumas coisas da classe. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, no meu... vou até mudar aqui, né? Porque na verdade eu vou ter que colocar esse cara aqui lá para cima, senão eu não consigo enxergar o nome da classe, tá? Que eu vou utilizar lá, ó. Então tem que sair aqui em cima, porque eu vou criar uma propriedade aqui, ó, chamada conexão. Vai ser do tipo tComunicação, vocês já vão entender o que que é. Vou ler em get conexão e vou ler em set. Vou escrever em set conexão, tá? Vou dar um Ctrl Shift C. Ele vai criar automaticamente para mim aqui os dois procedimentos, né? A function e o set conexão. E eu tenho que adicionar um cara a mais aqui que é o f conexão do tipo tComunicação. Certo? Da onde vem comunicação, Adriano? Pelo amor de Deus. Olha só. Vou aqui no comunicação. Então, nosso amigo Newton criou uma classe, né? Criou uma classe aí chamada tComunicação. Perfeito? Então, eu vou criar um objeto dessa classe aqui para eu poder fazer uso do obtém dados, do base URL, do response e assim por diante. Tá? Então, o objetivo principal aqui é fazer uso desses métodos que estão aqui dentro. Tá? Principalmente o create, que eu tenho que criar e passar uma base para ele aí, que é o URL do meu serviço no Firebase, que a gente já vai entender, tá? Então, olha só. Criei aqui o cara. Aí eu vou lá no onCreate, para facilitar a minha vida, né? Vou no onCreate e faço o seguinte, ó. If not assigned de fconexão. Se não tiver criado ainda, então fconexão vai ser igual tComunicação ponto create, e aí eu vou ter que passar uma base para ele, galera. O que que é a base? É a URL base do meu serviço. Então, quando você cria um projeto lá dentro do Firebase, você vai ter uma URL que é a URL principal do seu projeto. Tá? Cada projeto novo tem uma URL diferente. Então, vamos capturar essa informação lá. Tá? Onde que está essa informação? Exatamente aqui, ó. Eu vou copiar isso daqui, então vou utilizar isso o tempo todo. Tá? Vou voltar lá no Delphi. E vou colar aqui, ele é do tipo string, vou colar esse cara aqui. Então, a partir daqui, eu faço a leitura dos demais objetos e elementos lá do meu sistema. Então, por exemplo, scores, eu vou ler a partir daqui. Então, em algum momento, eu vou passar a chave barra scores para ele e vai fazer a leitura para mim, tá? Ótimo, perfeito. Então, até aqui, tranquilo. Como eu não sou bobo nem nada, eu vou fazer o seguinte, lá no meu onDestroy, eu vou destruir esse cara, né? Se tiver assigned de fconexão, então fconexão, a gente já aprendeu lá nos diversos cursos do TDEV Rocks que a gente precisa utilizar aqui o dispose of em aplicações mobile, né?
Então, eu vou utilizar aqui o disposeOf para liberar de memória a minha fconexão. Joia até aqui, né? Tranquilo, sem problema nenhum, tá? Só que eu não codifiquei ainda nem o getConexão e nem o setConexão. Isso é fácil, tá? Aqui eu só dou um result, dois pontos igual. Quem que eu vou resultar, né? Quem que é o resultado na minha function? O fconexão, que é a minha variável, tá? Quem conhece o mínimo aí de orientação a objeto, né? E de criação de functions, etc., sabe o que eu estou querendo dizer assim, aqui, né? Métodos get e set. Aqui nesse caso eu vou fazer o seguinte, o fconexão, aqui eu estou setando a variável, né? A propriedade, então, igual a value. Perfeito. Tá tudo bonitinho. Eu criei aqui o escopo inicial do meu projeto. Joia? Bom, legal. Então, antes da gente continuar e fazer a leitura dos dados, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a classe aqui para a gente poder entender um pouquinho sobre o que ela faz na verdade, né? Então, olha só. Primeira coisa, create, né? Aqui são todas as instruções de request, né, dos objetos REST que eu preciso instanciar para poder inicializar a minha aplicação. Então, eu estou utilizando aqui um REST Request, um componente REST Request, uma classe REST Request, para poder fazer o uso da leitura de elementos REST em JSON, né, que eu vou fazer lá no nosso servidor. Então eu estou dando um create aqui, né, na verdade o Newton está dando um create aqui, né, criamos aí o objeto também response, tá, que é para obter as respostas do servidor. Então eu vou utilizar essa variável aqui para fazer a leitura dos meus dados. E repare que eu estou passando para a classe REST Response qual que é o request, né? Então eu estou passando para ele aqui o meu request e logo em seguida eu crio também um objeto REST Client. Adriano, eu aprendi que dá para fazer de outro jeito, né? Eu tenho a possibilidade de repente, fazer a leitura disso aqui utilizando um recurso aqui no Delphi chamado REST Debug, que é esse cara aqui. Exatamente, você pode pegar o REST Debugger, né? Existem aí, procurem, para quem não sabe, procurem aí no YouTube, tem alguns tutoriais mostrando como utilizar o REST Debugger. Isso é legal porque na hora que eu dou a URL para o REST Debugger, ele devolve para mim já todos os objetos de tela que eu preciso, tá? Na realidade, a gente está instanciando isso aqui em tempo de execução. Mas se a gente for no formulário aqui, né? Vou mostrar no formulário, eu tenho aqui, ó, REST, eu tenho os objetos REST Client, REST Response, REST Request, o adapter, tá vendo? Ó, dataset adapter. Então eu tenho todos esses 4 componentes aqui para utilizar para fazer leitura, né, e gravação de informações em formato REST. Então, na realidade, o que o objeto, o que a classe faz é facilitar o nosso trabalho no dia a dia, né? Então, mais um joinha aí, mais um parabéns para o Newton, que acabou criando essa classe para facilitar o seu trabalho e facilita o nosso aqui também, né? Então, basicamente, aqui são todas as configurações que são feitas para esses controles, para esses componentes em tela, tá? Ele também cria aqui, ó, um fMainTable, tá? Um fd maintable. Essa fMainTable aqui, na verdade, é uma propriedade que está logo aqui em cima, ó, né? Na verdade, uma variável, né? Um campo aqui, ó, do tipo T, fd maintable, caso você queira popular aí um maintable para poder ler as informações, tá? Então aqui ele faz toda essa configuração. Isso aqui é receita de bolo, então você vai utilizar isso aqui em qualquer aplicação. Lembrando que, se você usar lá o REST Debugger, passa o URL do seu serviço REST e ele vai automaticamente fazer todas essas configurações, adicionar todos esses dados aqui nos componentes, nas propriedades dos componentes, ok? E aí, por fim, ele cria aqui, atualiza a variável, né, o campo fbase URL com o que a gente passou aqui na criação do nosso controle, na nossa classe, ok? Perfeito. Logo em seguida, a gente tem aqui o obtém dados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o obtém dados. Olha só, eu vou usar aqui o REST Client, vou configurar qual que é a base URL dele. Vou dizer que o método de leitura é o rmget. Se a gente clicar, der um Ctrl+ aqui, ó, eu tenho as opções post, get, delete, patch e assim por diante.
Se vocês forem no Firebase, deixa eu dar uma olhada aqui onde é que está. Em algum lugar aqui, depois eu vou abrir para vocês, tem toda a documentação, então você tem todas essas opções aí de leitura, tá? O post, o put, o get, o delete e também o patch para fazer leitura e gravação e exclusão também de informações em formato REST, em formato JSON lá no nosso serviço, tá? Então ele atualiza aqui também o response, né, o resource, para poder receber qual que é a API, ou seja, qual que é o nó que eu vou fazer a leitura lá no meu serviço REST, lá no meu serviço Firebase. Então eu digo para ele qual que é o nó que eu quero fazer a leitura, que no caso vem aqui pelo API Resource do tipo string, ok? Ele colocou aqui boolean porque eu posso fazer o seguinte: se obtém dados for verdadeiro, então faça qualquer coisa. Se não, olha, erro de leitura ou sei lá, alguma coisa do gênero, né? E aí ele utiliza aqui um adapter e também um main table para receber essas informações e devolve aqui verdadeiro ou falso, tá? Então como é que eu vou fazer isso, Adriano? Olha só. Eu vou pegar, deixa eu dar um delete aqui que eu peguei sem querer. Então eu vou clicar aqui no meu edit, né, no meu controle edit, vou digitar qual que é o nó que eu quero fazer a leitura, vou clicar aqui no botão e ele vai fazer a leitura para mim e trazer essas informações aqui dentro. Então vamos lá, vamos fazer isso agora? Bom, então vamos lá. Vou clicar aqui 2 vezes, né? Vou fazer o seguinte: se fconexão ponto obtém dados, abre parênteses, edt nó ponto text, se ele conseguir ler, show message, leu com sucesso, caso contrário, show message, sei lá, vou colocar erro de leitura, tá? Perfeito. Vou salvar, vou executar a aplicação. Deixa ele abrir pra gente. Vou colocar aqui o que eu quero ler. Então eu vou ler o seguinte, ó. Eu quero ler scores, quero ler os dados aqui de ASR Santos, tá? Então eu vou lá no meu aplicativo, barra scores, barra, aqui é usuários, né? Barra ASR Santos ponto JSON. Evidentemente que eu posso tratar isso, né? Posso fazer uma série de modificações. Eu poderia ler direto aqui usuários e trazer todos os usuários que tem lá, mas é só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer. Então eu vou clicar aqui no leitura, ele vai até o servidor, leu com sucesso, ok. Tá? Se eu colocar alguma coisa errada aqui, sei lá, vou colocar isso, por exemplo, ó, leu com sucesso. Por que ele está dando um leu com sucesso? Ele foi até o servidor, fez a leitura, mas não achou esse cara, né? Isso não quer dizer que deu erro ou qualquer outra coisa, tá? O importante é ele conseguir ir até lá, tá? Aqui ele só vai dar erro se ele realmente não tiver conexão com a internet ou coisa do gênero, beleza? Só que eu tenho um problema agora, né? Porque eu não sei o que ele está lendo, o que ele está trazendo de informação. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um outro botão, só para exemplificar, ó, que eu vou chamar um dos outros métodos que eu tenho ali. Vou colocar aqui ele centralizado. Vou pegar o style dele aqui, ó, o style lookup. Vou colocar qualquer outro botão. Vou colocar um refresh aqui, ó. Beleza, e vou mandar ler alguma outra informação. Só que eu vou utilizar um daqueles recursos que eu tenho ali de overload, tá? Vou salvar. E a gente vai fazer então uma codificação diferente aqui. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Eu vou dar 2 cliques aqui. Eu vou utilizar agora fconexão. Só que eu vou usar um outro obtém dados, tá? Se vocês notarem aqui, eu tenho 3 opções, né? Que são os 3 overloads que eu criei lá para poder facilitar o trabalho. Então, no primeiro deles aqui, eu vou usar o main table, terceiro overload na nossa função. Então, eu vou passar para ele
qual que é o meu main table, o main leitura, vírgula, e a minha classe, né? Que é a minha classe, não, meu nó, que é o edit, o edt text, edt nó.text, ok? Então vou fechar aqui, ó. Olha só que legal que eu vou ter agora, tá? Eu vou até aumentar um pouco a largura aqui do nosso formulário, porque agora a gente vai poder ver um pouco mais de informação aqui, tá? Então vou pegar aqui o widget, vou colocar 500 de largura, perfeito. Vou executar a aplicação. Vamos verificar aqui como ele funciona agora. Vou colocar scores barra e um dos usuários que tem lá. Então, ASR Santos ponto JSON. Eu estava até colocando errado, né? Eu estava colocando aqui barra usuários, mas não é. Então, ASR Santos. É isso aqui, ó. Vou dar um refresh. Ele vai trazer aqui body 15 e headshot 12. Então ele trouxe os dados lá do servidor em formato JSON e populou, através daquela classe, populou o nosso main table, ok? Eu vou fazer agora, eu posso fazer o seguinte também. Provavelmente ele vai funcionar. Então nós podemos colocar usuários barra ASR Santos .json. Vou dar um refresh. Provavelmente eu vou ter que limpar aqui embaixo, né? Ó, ele trouxe, mas eu tenho que limpar aqui embaixo. Então, na verdade, a gente tem que fazer um tratamento aqui para ele limpar, se caso a gente já tiver alguma informação ali no main table e no string grid, tá? Então, eu vou colocar de novo aqui só para a gente poder visualizar. Olha só. Colocar aqui barra usuários barra ASR Santos.json. Dá um refresh. Ele vai trazer para mim ali. Eu coloquei errado, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. Depois eu vou colocar um código ali para a gente poder limpar as informações e trazer um novo formato aí, né? Vou colocar correto agora. Olha lá, o que ele fez? Ele trouxe todos os campos, ó, e-mail, Facebook, nome e assim sucessivamente para todos os campos, tá? Se eu quiser trazer, olha só que legal, ainda não tem esse tratamento e é importante a gente fazer alguns tratamentos na nossa classe. Na verdade, não na nossa classe, no nosso projeto em si. Se eu quiser trazer direto usuários.json, ele vai trazer para a gente, mas olha só, usuário ASR Santos, Delphi Intensive, né? E aqui as informações no campo de valor. Evidentemente, eu teria que dar um loop aqui nos meus usuários, né? Então cada coluna dessa é um usuário, eu teria que dar um loop e tratar esse meu JSON aqui, né? Converter esse JSON para registros, né? Para campos do meu usuário e fazer uso disso em algum momento, perfeito? Então olha só, a gente já está conseguindo ler as informações lá do servidor tranquilamente. O que a gente vai fazer agora é ao contrário. Eu quero jogar aqui, ó, scores barra ASR Santos.json, né? E eu quero colocar aqui, se eu for lá no meu Firebase, o ASR Santos, o campo body é 15. Eu quero marcar isso aqui como 150, né? Então como é que eu vou fazer para mostrar isso aqui, para mudar isso daqui, né? Então a gente vai ver como fazer isso na prática, tá? Então olha só, eu vou fechar aqui a aplicação e a gente vai gravar então essa informação, tá? Então ótimo, galera, a gente está quase terminando. Eu vou fazer aqui a gravação, mas antes eu vou colocar aqui só na agulha já e eu vou mostrar para vocês a classe de gravação, tá? O método de gravação. Então olha só, nós temos aqui gravar dados, tá? Eu só tenho um gravar dados, não criei nenhum gravar dados adicional, tá? Olha só o que eu peço, API Resource, que é a API, né, o nó que eu quero gravar alguma informação, perfeito? E o JSON, esse daqui que é a parte mais interessante, você tem que passar a notação JSON do objeto que você quer alterar. Então vamos lá, o que a gente faz aqui, ó? Nós criamos, né, um streaming, tá? Um tstring stream,
que é o objeto JSON em si, que vai fazer a gravação dos dados, né? O objeto em si que eu vou gravar. Eu tenho um HTTP client, atenção para essa classe aqui, eu vou colocar aqui um Ctrl Shift 1. Essa classe, ela está aqui, ó. Eu preciso adicionar o system.net.http client, tá? Esse HTTP, ele é interessante porque eu já tenho dentro dele, encapsulado, né, o módulo SSL, então HTTPS. Se eu não utilizar esse cara, utilizar diretamente o ID HTTP, ele não tem SSL ainda embutido, tá? Então, automaticamente, o que eu preciso ter na minha aplicação? Vou mostrar aqui um outro exemplo que eu fiz, tá? Olha só, aqui, ó, esse é o primeiro teste que eu fiz. Eu tenho que mandar junto da minha aplicação, vou abrir aqui, ó, as DLLs de SSL, ok? Do OpenSSL. Se eu uso o HTTP Client, que isso aqui já está embutido no Delphi Seattle, se não me falha a memória, né, do Seattle para frente, o OpenSSL já está embutido no objeto HTTP Client, então já fica muito mais fácil, tá? Aí a gente cria aqui uma resposta, cria uma URL e cria um response content, né, um response content do tipo string streaming, tá? Nem estou utilizando todas as opções aqui, tá? Primeira coisa eu utilizo, crio o meu JSON streaming, que aí eu vou codificar em formato UTF, por isso que eu dou um UTF-8 encode desse cara aqui para codificar e mandar corretamente esse cara para fazer uso lá do outro lado da aplicação, perfeito? Aí olha só, eu crio o objeto HTTP Client e altero aqui no headers, tá? No custom headers, eu altero aqui, ó, out, a nossa chave, né? O nosso parâmetro out, eu digo que é anonymous. Isso aqui, nesse momento, eu teria que fazer um login no nosso servidor Firebase para poder passar um login e senha correto, tá? E passo também o UID aqui, ó. Então, essas duas informações são importantes. Se eu olhar aqui, ó, em regras, se não me falha a memória, vocês vão encontrar aqui, deixa eu dar um simulador, vocês vão encontrar o UID aqui, ó. Olha só, você tem o UID aqui, ó, aqui, ó, o UID, e eu tô provendo aqui como um anonymous, né? Nesse momento, lá na nossa aplicação, eu teria que observar se eu vou utilizar Facebook, Google, Twitter, custom, né? Eu posso utilizar o custom poderia ser um usuário e senha, uma tabelinha, né? Um JSON de usuário e senha que eu pudesse ter aqui dentro do meu serviço Firebase, tá? Mas eu não estou usando, eu estou usando Anonymous e estou passando aqui o meu UID. Eu marco que é um application /JSON no meu content type para poder ele saber qual que é o protocolo correto que eu vou utilizar nessa gravação. Aí eu faço o seguinte, eu codifico aqui a minha variável LURL fazendo o seguinte, é a minha base URL, que é aquele arquivo, aquela base, né? Deixa eu voltar aqui, ó. É essa base aqui, mais o que eu passei lá de API, que como eu falei, o nó que eu vou fazer a alteração. Eu crio aqui o response content, crio um string streaming na memória, né? E dou um put, passando para ele a URL. Se eu observar aqui, ó, Ctrl Shift barra de espaço, olha só os parâmetros. URL, né? O JSON, tá? O JSON streaming, né? E também o conteúdo, que é quem vai receber o conteúdo final, perfeito? E aí eu dou um true. Perfeito, tranquilo, né? Vou salvar e aí olha só como é que eu vou ter que mandar essa informação. Eu vou fazer assim, ó, fconexão, deixa ele carregar, ponto gravar dados, ele vai pedir para mim qual que é o nó, então eu vou colocar aqui edt nó.text, perfeito? Vírgula, próximo parâmetro. Próximo parâmetro é do tipo string e eu vou ter que passar ele já no formato JSON, então olha só. Vai ser isso aqui, 2 pontos o conteúdo, vírgula, deixa eu colocar direto aqui, né? Então aqui vai ser o campo headshot, eu vou mudar ele para 45. O próximo campo vai ser o body, né? Que vou ler lá o score, né? 2 pontos, vou mandar aqui o valor 78.
tá? Vou deixar fixo aqui, depois a gente faz um trabalhinho aqui para inserir isso de forma variável, tá? Vou salvar, vou executar a aplicação. Eu vou, enquanto isso, abrir aqui, ó. Olha só o que ele está aqui no ASR Santos. 12 e 15, tá vendo? 12 no body e headshot, aliás, 15 e 12. Vamos lá na aplicação. Eu vou colocar aqui, vou dizer que eu quero alterar o nó scores barra ASR Santos.json. Não vou colocar nada aqui porque eu não fiz o tratamento ainda, né? Vou gravar. Botãozinho apagou, se eu for lá agora. Olha só, 78,45. Ah, mas não, Adriano, não acredito muito nisso não. Vamos lá? Vamos fazer um teste? Vou fazer isso aqui, ó. Modificar aqui, tá? Vou deixar ele diminuído aqui, minimizado, né? Como eu tenho aquele probleminha que eu não estou limpando a variável, estou fazendo besteira ali, né? Depois eu tenho que alterar fazer essa modificação. O aplicativo acho que já está no ar. Deixa só ele fechar. Coincidiu aqui que eu executei, ele estava fechando ainda, né? Olha só. Aplicação no ar. Ele já está com 78 ali, eu vou até mexer, né? Vou fazer diferente aqui, ó. Senão a gente não vai notar nenhuma diferença. Vou mudar aqui para 75 e aqui vamos mudar para 40, vai. Vou executar novamente, vou salvar. Deixa ele abrir. Depois eu faço um esqueminha ali para a gente poder mexer direito, tá? Olha só. Salvar, ele vai piscar aqui, ó. Olha lá, piscou. 40, 75. Legal, né, galera? Tranquilo, né? Então nós vamos fazer uma pequena modificação aqui, ó. Eu vou fazer da seguinte maneira. Deixa ele voltar aqui pra gente. Olha só como é que eu vou fazer. Eu vou ter que modificar o seguinte, né? Vou ter que colocar mais um nó aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vou aumentar isso aqui. Vou diminuir aqui o meu memo. Aliás, eu fiz besteira aqui, né? Bom, eu consegui diminuir um pouco aqui o nosso campo, mas na verdade nem precisava, né? Porque eu vou fazer diferente aqui. Eu vou colocar só um campo a mais. Como a gente está utilizando sempre o mesmo nó, eu vou colocar um campo a mais de valor aqui para a gente poder alterar os dois valores, tá? Então, olha só, vou pegar aqui o edit, né? O list item, né? Vou adicionar aqui um novo edit. Vou até fazer diferente, ó. Vou copiar aqui, editar, copiar. Vou clicar aqui bem na beiradinha para pegar novamente o item de list box, né? Vou dar um paste, ele vai colar um segundo cara aqui. Então esse é o EDT valor, vou mudar ele para valor 1 e esse aqui vou colocar como EDT valor 2. Vai reclamar um pouquinho aqui no Delphi, né? Por conta do uso, mas na verdade não, porque eu não estou usando, né? Ainda não estou usando o edit de valores. Então, edit valor 1, edit valor 2. O que a gente vai fazer agora no gravar? Nós vamos gravar as duas informações. Eu vou utilizar aqui o método, né? A função do Delphi aqui, format. Aqui eu vou passar esse cara, vírgula. Então vai ser uma string, vírgula, e os dois parâmetros, tá? O que eu vou fazer agora? Aqui eu vou trocar para percentual string, né? E aqui eu vou colocar edt valor 1.text e edt valor 2.text. Perfeito? Vou dar uma quebrada aqui de asa. Perfeito, então esse daqui é do format, eu tenho que colocar mais um parênteses aqui, que é do gravar dados. Então o que eu estou fazendo basicamente aqui, ó? Eu criei duas variáveis aqui utilizando o format, né? Primeira variável, segunda variável. E aí, no meu array aqui de variáveis, eu digo para ele qual que é o conteúdo da primeira variável, e qual que é o conteúdo da segunda variável, tá? Então basta agora eu salvar, vou executar a aplicação, vou fazer aquele esqueminha de colocar um do lado do outro, para a gente poder ver em tempo de execução aí como é que funciona, né?
Vou matar esse cara, colocar esse cara menorzinho aqui na tela. Deixa ele renderizar de novo. Perfeito. Olha só o que eu vou fazer. O meu nó, que é scores, barra asrsantos.json, né? Que é esse cara aqui que eu estou modificando aqui nesse momento, tá? Vou abrir aqui também, ó, porque depois eu vou mexer no intensive, tá? Primeiro valor, ó, tá 32 ali, que o primeiro valor, aliás, 18, que é o headshot, né? Eu vou mudar para 25. O segundo valor, eu vou mudar, tá 32, eu vou mudar para, sei lá, 55, tá? Vou gravar. E olha só, 55 e 25, certo? Vamos tentar, vamos ver se ele vai gravar também no segundo. Vamos ver aqui, ó. Senão a gente fecha a aplicação e abre de novo, que eu não fiz os tratamentos necessários aí, né? Intensive. Vamos ver se ele vai deixar aqui, ó. 150 e 130. Não gravar. Ó lá, gravou, só que eu fiz uma besteira, coloquei o nome errado, ó. Até foi bom que aconteceu isso. Porque olha só, eu coloquei o nome aqui errado, ó. Intensive. Tá vendo? Eu coloquei errado. O que aconteceu? Automaticamente, na hora que eu dei o método post, ele foi até o nosso Firebase, detectou, o Firebase percebeu que não tem esse nó aqui com esse nome e criou o nó com as informações que eu mandei. Ou seja, eu também tenho a possibilidade de dar um insert no meu objeto JSON lá no meu servidor. Tá? Então, se eu colocar qualquer coisa aqui, vamos colocar assim, um usuário chamado, sei lá, adriano.json, tá? Beleza, vou dar um gravar. Ele vai criar um cara aqui, ó, já criou chamado Adriano. Tá aí, ó, com as duas informações que estão fixas lá no meu projeto. Eu posso fazer, inclusive, o seguinte, ó, olha só para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu fechar essas caixinhas aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenha mais um campo aqui que eu coloque para ele criar para mim, ó. Posso colocar aqui o campo, sei lá, pontos gerais, 2 pontos, vou colocar o valor fixo 100, tá? Olha só, não existe esse elemento lá no meu Firebase. Se eu executar a aplicação agora, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Ele vai criar para a gente aí um novo usuário, né? Que eu vou colocar aqui no barra scores, né? E scores, barra, vou colocar aqui asrsantos.json, olha só. asrsantos.json, né? Eu vou colocar os valores 001 e 002. Ele vai alterar esse cara aqui, né? E vai criar mais um. Olha só. Provavelmente deu algum erro ali porque eu fiz alguma besteira, né? Vírgula, vamos ver. Ah, não, lógico, né? Ele não vai alterar nunca mesmo porque eu fiz alguma besteira aqui. Olha só, a besteira que eu fiz aqui na verdade é o seguinte, eu não posso mandar desse jeito aqui, tá? Eu vou ter que mandar, por exemplo, 200 e 150, vai. Por algum motivo ele não está aceitando, provavelmente alguma configuração. Ó, gravei, 150 dos 200, ele criou aqui, ó, pontos gerais para o ASR Santos, tá vendo? Então ele criou também para mim aqui uma opção a mais. Então sempre que a chave não existe, né, ele faz esse trabalho para a gente. Agora olha só que legal, se eu fechar aqui a aplicação, voltar lá no Delphi, eu arranco essa chave aqui, né, vou lá, executo, olha só que legal. Eu tenho também a possibilidade de retirar esta informação, né? Olha só. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha o que vai acontecer. Já ficou vermelhinho aqui, ó. Apagou o pontos gerais. Então, esse aí é um mecanismo mais importante de objetos JSON, né? Dentro aí do Firebase. Na verdade, isso aqui é natural de qualquer objeto JSON, tá? Então é bem interessante a gente estudar profundamente como é que funciona esses procedimentos, né? Para que a gente possa entender perfeitamente e criar nossas aplicações de maneira bastante eficaz, tá? Agora, ó, só para a gente fechar a nossa videoaula, né? Bem, eu prometi então para a gente ver alguma coisa no Memo, né? Então vou mostrar para vocês como a gente faz, tá?
Olha só, eu vou voltar aqui o tamanho normal da janela. Eu vou fazer o seguinte, no mesmo botão de refresh, eu vou alterar esse botão aqui, ó, a gente dá um obter dados, né? Eu vou fazer um novo obter dados aqui, ó, F conexão. Eu vou fazer com que ele traga em formato, o formato que está lá no servidor mesmo, né? Então, edt nó.txt, tá? Só que eu vou utilizar, ó, eu tenho aqui um segundo carinha aqui, né? Um segundo overload aqui, né? Tá? Eu vou fazer isso aqui e aqui o próximo é true. Só que aí eu tenho que falar para ele o seguinte, ó, memo1.lines.txt, dois pontos igual a isso aqui, tá? O que ele vai retornar desse jeito aqui, ó? Ele vai retornar um string, tá? Deixa eu ir lá na classe de novo, que eu acabei fechando aqui sem querer, mas olha só. O segundo obter dados meu aqui, ó. Deixa eu abrir novamente, ó. Eu pego, devolvo um string, tá? Então vamos lá. Passei qual que é o nó que eu quero ler e passei um true aqui. Na verdade, é o segundo parâmetro só para ele permitir que eu crie duas funções com o mesmo nome, tá? Esse carregar não está fazendo nada aqui, tá? Então eu vou executar isso aqui. Eu vou colocar qual que é o nó que eu quero obter. E vocês vão ver que ele vai trazer para a gente aqui o formato JSON, tá? Então olha só, barra scores barra asrsantos.json. Vou dar um refresh, ele vai trazer aqui no nosso string grid, vai trazer também aqui na parte superior, ó, body 123, headshot 123, tá? Que é o valor que está gravado lá no servidor. Se eu quiser colocar aqui, deixa eu ver se ele vai trazer pra gente. Provavelmente não vai trazer, né? Por causa daquele problema que eu falei para vocês, né? asrsantos.json. Eu teria que limpar aqui os dados. Mas vamos ver se ele vai fazer. Aí ele não me limpou aqui embaixo o string grid, mas ele trouxe aqui na parte superior. Então, o asrsantos.json são essas informações aqui, ó, nesse formato. Acabei colocando aqui o memory, o main table, desculpa, o componente memo como enable false, né? Então ele não deixa nem usar a barra de rolagem, tá? Então deixa eu só voltar aqui o enable true e vou executar de novo. Então se você precisar obter os dados em formato JSON, você pode fazer isso, tá? Então olha só, scores está aqui, ó. Se eu quiser pegar aqui usuários, né? Então vou dar um refresh, olha só, ele trouxe todas as informações aqui na notação JSON, beleza? Então, como eu tinha prometido, agora também a gente vai ver uma outra parte, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um chat totalmente funcional. Vou salvar aqui, ó. Vou abrir um chat que depois eu vou colocar aqui para vocês o link, tá? Existe um framework que eu falei no começo do nosso Intensive Delphi, né? Eu falei aqui de um framework, de um MVP gringo, né? Que ele faz, o exemplo dele é em cima de um chat. Então, olha só, eu vou abrir aqui o Firebase for Delphi, esse é o nome do framework, tá? Eu vou executar a aplicação. Eu vou novamente colocar ela de lado aqui para a gente poder ver o efeito, né? Então isso aqui simula um chat. Deixa eu colocar ele de lado aqui para a gente. E eu vou fechar esses caras aqui porque ele vai criar algumas coisas para a gente, tá? Então olha só, primeira coisa, eu vou pegar esse cara, copiar, vou colocar aqui na minha aplicação, colar, vou simular aqui um usuário qualquer, Adriano Santos. Adriano Santos. Esse aqui vai ser o usuário. Start chat. Vou mandar uma informação. Olá, mundo. Vou dar um send. Vocês vão notar que ele criou aqui uma chave, ó. Ao abrir aqui, Adriano Santos. Olá, mundo. Se eu colocar aqui novamente, como vai? Esse é um exemplo bem simples. Olha só, criou uma outra mensagem e mais uma outra mensagem como vai, tá?
Então, ele usa também o mecanismo de post, métodos get e post, para poder gravar as informações no real-time database, né? E aí, esse framework, a gente pode utilizar ele facilmente para criar qualquer tipo de aplicação, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui onde vocês encontram esse Firebase, tá? Então, vou entrar aqui, ó. Deixa eu só maximizar. Colocar aqui. Firebase 4 Delphi, for Delphi, aqui, ó. A gente vai bater diretamente no blog, né, do Daniele. Vocês vão perceber aqui, é esse site, tá? Vou colocar aqui como entendi. Então aqui vocês têm todas as informações, tá? O projeto tá no GitHub. Então tá aqui, você pode baixar e fazer o uso, né, entender aí, aqui no Sources, vocês vão ver as duas classes que ele criou, que é o Firebase.client.pass e Firebase.interfaces.pass. Ele criou algumas interfaces aí para facilitar o uso do Firebase com Delphi, perfeito? Eu vou voltar aqui no meu site, no meu blog. Então esse aqui é o blog do TDEV Rocks. Eu agradeço muito mesmo a presença de todos vocês aí no Intensive Delphi 2016. Agradeço ao Newton Oliveira, né, que me cedeu aí a classe para fazer a leitura e gravação de dados lá no Firebase. Muito obrigado, o MVP Newton lá do Sul. Obrigado também ao Túlio Bittencourt, que me convidou aí para o Intensive Delphi 2016. Espero que vocês gostem, curtam esse evento, essa semana de evento do Intensive Delphi 2016, tá certo? Eu vou colocar de novo meus dados aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Colocar o último slide. Esse daí estão todos os dados do tdevrocks.com.br, o nosso e-mail, o Twitter, o YouTube e, por favor, entrem na nossa fanpage TDEV Rocks e curtam a página, né? A gente já está chegando aí a um grande número de pessoas, então peço que vocês entrem lá e curtam a página. Gente, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.